No meio da imensidão do cosmos, existem corpos celestes tão grandes que desafiam tudo que a gente consegue imaginar. Nesse vídeo, a gente vai viajar por essa escala colossal, começando pelo nosso Sol e seguindo até estruturas que se estendem por bilhões de anos-luz. Vai ser uma jornada que mistura ciência, curiosidade e aquele senso de maravilha que só o universo consegue despertar. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do espaço junto comigo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e ainda ajuda essa viagem pelo conhecimento a chegar cada vez mais longe. Então se ajeita aí, relaxa e bora mergulhar nos maiores corpos celestes já descobertos pela humanidade: o Sol. O Sol é a nossa estrela-mãe, responsável por manter a vida na Terra e por comandar a dança dos planetas no Sistema Solar. Ele tem um diâmetro de cerca de 1.400.000 quilômetros, o que é algo simplesmente gigantesco se a gente comparar com o planeta em que vivemos. A Terra, que já é enorme para os nossos padrões, ficaria minúscula ao lado dessa esfera incandescente. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a comparação é quase absurda. O diâmetro do Sol é aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra, e o seu volume é tão grande que daria para colocar mais de 1.567.000.000 de litros, 300 mil planetas do tamanho da Terra, dentro dele. Isso sem nem falar da massa, que é tão colossal que representa quase toda a matéria do Sistema Solar. O núcleo do Sol é uma fornalha nuclear constante, onde o hidrogênio é transformado em hélio num processo chamado fusão nuclear. É essa reação que libera a energia que chega até nós na forma de luz e calor. A temperatura no núcleo chega a cerca de 15 milhões de graus Celsius, algo tão extremo que nenhum material sólido conhecido conseguiria sobreviver. Se a gente tentasse viajar até o Sol com a tecnologia atual, a missão seria impossível. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, e mesmo viajando na velocidade de uma sonda como a Parker Solar Probe, que ultrapassa os 700 mil quilômetros por hora, a jornada levaria meses. Isso dá uma boa ideia de como ele está longe e, ao mesmo tempo, de como é imenso. O Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio, mas abriga também traços de outros elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e ferro. Esses elementos foram gerados por estrelas que existiram antes dele e que explodiram em supernovas, espalhando seus restos pelo espaço. Ou seja, o nosso Sol carrega um pouco da história de gerações estelares passadas. Além de ser enorme, o Sol também é incrivelmente pesado. Sua massa é equivalente a cerca de 330 mil terras. Isso significa que ele exerce uma força gravitacional gigantesca, capaz de manter todos os planetas, luas, asteroides e cometas do Sistema Solar orbitando ao seu redor. Essa gravidade é tão intensa que, se a Terra estivesse um pouco mais próxima ou mais distante, a vida, como conhecemos, provavelmente não existiria. O calor e a luz que o Sol emite são vitais para a gente, mas também podem ser perigosos. Em períodos de atividade intensa, ele pode liberar erupções solares e ejeções de massa coronal, que disparam partículas carregadas em direção à Terra. Quando essas partículas interagem com o nosso campo magnético, podem causar tempestades geomagnéticas, afetando satélites, redes elétricas e até comunicações. Mesmo com toda essa importância, o Sol não é considerado uma estrela excepcionalmente grande na escala cósmica. Na verdade, ele está classificado como uma estrela anã amarela, do tipo espectral G2V. Existem estrelas tão gigantescas que fariam o nosso Sol parecer uma bolinha de gude ao lado de uma bola de praia. É aí que essa nossa viagem pelo tamanho dos corpos celestes começa a ficar ainda mais impressionante.
Para ter uma ideia mais visual, se o Sol fosse reduzido ao tamanho de uma bola de basquete, a Terra teria o tamanho de uma ervilha, girando a uma distância de alguns metros. Essa proporção ajuda a gente a entender como o nosso planeta é apenas um pequeno ponto em um cenário muito maior. Ainda assim, essa bola de basquete é o suficiente para manter tudo o que conhecemos vivo e aquecido. Mas ele é pequenininho perto do que está por vir a seguir. Betelgeuse. Betelgeuse é uma das estrelas mais icônicas do céu noturno e fica na constelação de Órion, formando o ombro direito do famoso caçador celeste. Essa estrela é uma supergigante vermelha, o que significa que está numa fase avançada da sua vida e já se expandiu muito além do tamanho que tinha quando era jovem. Sua coloração alaranjada intensa é facilmente visível a olho nu, mesmo em locais com alguma poluição luminosa. O tamanho de Betelgeuse é algo que desafia a nossa imaginação. Estima-se que seu diâmetro seja de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, se ela estivesse no lugar do nosso Sol, seu raio se estenderia além da órbita de Marte e possivelmente engoliria até o cinturão de asteroides. É como comparar uma bola de praia gigantesca com uma bola de tênis. Quando falamos em volume, a diferença fica ainda mais gritante. Betelgeuse é tão colossal que poderia abrigar aproximadamente 164 milhões de sóis dentro dela. Isso mesmo, não estamos falando de centenas de milhares, mas sim de centenas de milhões de estrelas do tamanho do nosso Sol, cabendo dentro dessa única gigante. A razão para esse tamanho impressionante é a fase evolutiva em que ela se encontra. Betelgeuse já consumiu boa parte do hidrogênio no seu núcleo e está queimando elementos mais pesados, como o hélio, em regiões cada vez mais afastadas do centro. Esse processo faz com que a estrela se expanda e se torne instável, com a superfície se afastando cada vez mais do núcleo. Uma das características mais fascinantes de Betelgeuse é que ela pulsa, mudando ligeiramente de tamanho e brilho ao longo de meses. Essas pulsações são causadas por variações na pressão interna e na temperatura, e fazem com que a estrela respire de forma lenta e irregular. É como se fosse um gigante vivo, com um coração que bate em escala cósmica. Betelgeuse também é famosa por ser uma estrela que vai terminar sua vida de forma explosiva. Em algum momento nos próximos 100 mil anos, ela deve explodir numa supernova, liberando uma quantidade absurda de energia. Quando isso acontecer, o brilho dela será tão intenso que poderá ser visto até durante o dia na Terra. Mas fique tranquilo, ainda estamos apenas aquecendo. Uil-Scuti, a hipergigante que redefine o significado de imenso. Uil-Scuti é uma das maiores estrelas conhecidas pela humanidade, localizada na constelação de Escudo, a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra. Apesar dessa distância colossal, ela é tão luminosa que pode ser observada por telescópios relativamente modestos, especialmente porque é uma verdadeira hipergigante vermelha. Ela está numa fase avançada de vida, com um tamanho tão absurdo que desafia qualquer tentativa simples de comparação. O diâmetro médio estimado de Uil-Scuti é de cerca de 2 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, se ela estivesse no lugar do Sol, sua superfície ultrapassaria a órbita de Júpiter. Isso significa que todos os planetas até Saturno seriam engolidos por ela sem esforço, transformando o nosso sistema solar num cenário completamente diferente. Em termos de volume, a escala é ainda mais surreal. Dentro de Uil-Scuti caberiam aproximadamente 5 bilhões de sóis. Isso não é um erro de cálculo, estamos falando de bilhões e não de milhões. O que deixa claro como ela está em outro patamar quando o assunto é tamanho estelar.
É o tipo de comparação que faz até Betelgeuse parecer modesta. O tamanho extremo de Uiscuti é resultado do estágio de evolução em que ela se encontra. Assim como Betelgeuse, ela já queimou grande parte do hidrogênio em seu núcleo e está processando elementos mais pesados. Isso provoca a expansão das camadas externas, fazendo com que seu volume aumente drasticamente, ao mesmo tempo que sua densidade média diminui. A luminosidade dessa estrela também é gigantesca. Ela brilha cerca de 340 mil vezes mais que o Sol, despejando no espaço uma quantidade inimaginável de energia a cada segundo. Mesmo a essa distância de milhares de anos-luz, essa luz percorre o cosmos e chega até nós como um eco brilhante de um mundo longínquo. Assim como outras hipergigantes, o Scuti é instável e pulsa levemente ao longo do tempo. Essas pulsações não mudam radicalmente seu tamanho, mas fazem a estrela respirar em ritmos que duram centenas de dias. São essas variações que ajudam os astrônomos a estudar suas características e a entender melhor as últimas fases de vida de astros tão massivos. E aí, já começou a se assustar? PZ Cassiopeia, a colossal supergigante escarlate. PZ Cassiopeia é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Cassiopeia, a aproximadamente 9.200 anos-luz da Terra. Apesar dessa distância absurda, ela se destaca entre as estrelas mais imensas já medidas, com um tamanho que faz o nosso Sol parecer quase invisível na comparação. Astrônomos a classificam como uma das maiores estrelas conhecidas em diâmetro. As estimativas indicam que PZ Cassiopeiae tenha um diâmetro em torno de 2 bilhões e 400 milhões de quilômetros, o que significa que, se ela fosse colocada no lugar do nosso Sol, sua borda ultrapassaria a órbita de Saturno. A escala é tão grande que engoliria todos os planetas internos e ainda alguns dos gigantes gasosos. Em termos de volume, essa estrela poderia abrigar cerca de 1 bilhão de sóis. Sim, bilhões, não milhões. Isso coloca PZ Cassiopeiae na elite absoluta das estrelas mais volumosas conhecidas, rivalizando com monstros estelares como o Scuti. O que impressiona também é que, apesar de seu tamanho colossal, PZ Cassiopeiae tem uma densidade média extremamente baixa. Suas camadas externas são tão difusas que a estrela é praticamente um globo inflado de plasma, com matéria tão espalhada que, se fosse possível colocá-la numa água cósmica, ela provavelmente flutuaria. O OG-64, o colosso encoberto pela poeira cósmica. Localizada na Grande Nuvem de Magalhães, a estrela Blue G64 é uma supergigante vermelha tão colossal que chega a desafiar os limites do que consideramos possível para uma estrela desse tipo. Seu diâmetro estimado é de cerca de 1.500 vezes o do Sol, o que significa que, se fosse colocada no centro do nosso sistema solar, ela engoliria a órbita de Júpiter e se aproximaria da de Saturno. Trata-se de uma das maiores estrelas já catalogadas, mas o que a torna ainda mais intrigante é o fato de estar parcialmente oculta por uma enorme nuvem de poeira que ela mesma produziu. Essa poeira cósmica funciona como um véu, dificultando a observação direta e criando incertezas nas medições. A luz da WOG-64 precisa atravessar essa cortina antes de chegar até nós, fazendo com que os astrônomos dependam de técnicas especiais para estudar suas características. Isso gera debates sobre seu tamanho exato, já que algumas estimativas variam em centenas de diâmetros solares. Mesmo assim, todas apontam para uma escala absurda, milhares de vezes maior que a Terra em volume. Em termos de comparação, para preencher o volume dessa estrela, seriam necessários bilhões de planetas do tamanho da Terra.
Mesmo o Sol, que já é gigantesco perto do nosso planeta, pareceria uma pequena esfera ao lado dela. E se quiséssemos enfileirar sóis para igualar o tamanho da BWG 64, seriam necessários cerca de 2 bilhões deles. É como comparar uma bolinha de gude com uma bola de praia do tamanho de um prédio. O motivo de sua dimensão tão extraordinária está no fato de estar em um estágio avançado de evolução estelar. Estrelas tão massivas passam por uma fase de expansão extrema antes de esgotarem seu combustível nuclear, tornando-se instáveis e expulsando imensas quantidades de matéria para o espaço. No caso da WOHG 64, essa perda de massa é tão intensa que a envolveu numa casca densa de poeira e gás, formando uma espécie de manto opaco. Além de seu tamanho colossal, ela também emite uma quantidade brutal de energia. Mesmo com a poeira bloqueando parte de sua luz visível, a estrela brilha fortemente no infravermelho, permitindo que telescópios especializados detectem sua presença com clareza. Isso mostra como a tecnologia moderna é essencial para revelar os segredos desses monstros cósmicos escondidos. No futuro, a WOHG 64 deverá terminar sua vida em uma explosão de supernova de proporções inimagináveis. Esse evento será tão energético que, mesmo estando em outra galáxia, poderá ser visível da Terra a olho nu. É um lembrete poderoso de como o universo abriga estruturas tão descomunais que desafiam nossa compreensão e de como, diante de algo dessa magnitude, até mesmo o Sol, que para nós parece gigantesco, não passa de um pequeno ponto de luz. Mas e os buracos negros? Será que temos gigantes colossais dessa categoria no espaço? TOM 618, o gigante invisível do universo. TOM 618 é um dos maiores buracos negros supermassivos já descobertos, localizado a cerca de 10 bilhões de anos-luz da Terra. Esse monstro cósmico é tão gigantesco que desafia a nossa capacidade de imaginar. Sua massa é estimada em mais de 40 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, um número que ultrapassa em muito o que vemos em buracos negros comuns. Esse buraco negro está no centro de um quasar extremamente luminoso, uma galáxia ativa cuja energia vem da matéria sendo engolida pela imensa gravidade do buraco negro. A luz que vemos do quasar TOM 618 viajou bilhões de anos para chegar até nós, mostrando como ele era há muito tempo no passado cósmico. Para entender a escala, pense que o Sol tem uma massa de cerca de 2 quintilhões de toneladas, e TOM 618 tem mais de 40 bilhões desse montante. Isso faz dele um verdadeiro titã gravitacional, capaz de distorcer o espaço-tempo ao seu redor de uma forma quase inimaginável. O diâmetro do horizonte de eventos desse buraco negro é estimado em aproximadamente 72 bilhões de quilômetros. Só para comparar, isso é quase 5 vezes a distância entre o Sol e Plutão, ou seja, sua borda invisível ao redor da singularidade ocupa um espaço colossal no universo. Apesar de invisível, o efeito do TOM 618 pode ser percebido pelo intenso brilho do quasar, que emite energia suficiente para ofuscar bilhões de estrelas ao mesmo tempo. Essa energia extrema é gerada pela matéria sendo acelerada a velocidades próximas da luz antes de ser tragada pelo buraco negro. Esse quasar está entre os mais brilhantes conhecidos, fazendo com que TOM 618 seja uma das fontes mais energéticas do universo observável. Essa energia extrema não só ilumina o espaço ao seu redor, mas também ajuda os cientistas a identificar e estudar esses gigantes distantes. A distância colossal de TOM 618 significa que estamos olhando para um buraco negro que existia há mais de 10 bilhões de anos, pouco depois da formação das primeiras galáxias.
Isso dá pistas valiosas sobre como esses monstros cresceram tão rapidamente no universo jovem. Para que um buraco negro alcance uma massa tão enorme, ele precisa acumular matéria de forma contínua e eficiente por bilhões de anos. O estudo de Tom 618 e outros buracos negros supermassivos ajuda a entender os mecanismos de crescimento dessas estruturas cósmicas. A gravidade em torno de Tom 618 é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar após cruzar o horizonte de eventos. Isso cria uma região invisível para a observação direta, deixando os cientistas dependerem dos efeitos ao redor para inferir sua presença e características. Além disso, os jatos relativísticos gerados perto do buraco negro disparam partículas a velocidades próximas à da luz, criando feixes de radiação que podem se estender por milhares de anos-luz. Esses jatos são responsáveis por parte do brilho intenso do quasar. Estudar objetos como o Tom 618 é essencial para entender o papel dos buracos negros na evolução das galáxias. Eles influenciam a formação de estrelas, regulam o gás disponível e podem até determinar o tamanho e a forma das galáxias que os abrigam. Apesar de sua imensa massa, Tom 618 é relativamente compacto, com seu horizonte de eventos ocupando uma região menor do que a órbita de Netuno em termos astronômicos. Isso mostra como a densidade de um buraco negro é incrivelmente alta, concentrando uma quantidade absurda de massa em um espaço extremamente pequeno. A existência de buracos negros supermassivos como Tom 618 levanta questões fundamentais sobre a física e a cosmologia, incluindo como essas estruturas cresceram tão rapidamente após o Big Bang e quais os limites para seu tamanho. Além disso, Tom 618 é um laboratório natural para testar as leis da gravidade e da relatividade em condições extremas, oferecendo insights que seriam impossíveis de reproduzir em laboratórios na Terra. Em resumo, Tom 618 é um verdadeiro gigante invisível, um colosso cósmico cuja existência desafia e expande o nosso entendimento sobre o universo, mostrando que, lá fora, no vasto espaço, existem forças e tamanhos que simplesmente ultrapassam tudo o que a gente já viu. Holmborg 15. A. O Rei Silencioso das Galáxias Elípticas. Holmborg 15. A é um dos buracos negros supermassivos mais impressionantes já detectados, localizado no centro de uma galáxia elíptica gigante chamada Abel 85. Essa galáxia fica a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra e abriga em seu núcleo um colosso cósmico com aproximadamente 40 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Esse buraco negro se destaca não apenas pelo tamanho, mas também pela sua tranquilidade aparente. Diferente de Tom 618, que é cercado por um quasar extremamente brilhante, Holmborg 15 A não está devorando matéria de forma intensa no momento, o que o torna mais difícil de detectar e estudar. O diâmetro estimado do horizonte de eventos desse monstro é de cerca de 80 bilhões de quilômetros. Isso significa que, se fosse colocado no lugar do Sol, ele engoliria todos os planetas do Sistema Solar e ainda sobraria espaço de sobra além da órbita de Netuno. Para termos uma ideia, seriam necessários bilhões de planetas do tamanho da Terra para ocupar o mesmo volume desse buraco negro. E mesmo assim, todo esse espaço não passa de uma fronteira invisível, pois dentro dele não existe nada além da misteriosa singularidade central. O núcleo da galáxia Abel 85 é incomumente difuso e brilhante, sugerindo que Holmborg 15A cresceu engolindo não só estrelas e gás, mas também outros buracos negros menores ao longo de sua história. Isso indica um passado de fusões galácticas violentas.
Embora atualmente esteja quieto, a gravidade colossal de Holmberg 15A ainda influencia o comportamento das estrelas ao seu redor. As órbitas dessas estrelas são rápidas e instáveis, resultado direto da força gravitacional que domina todo o centro da galáxia. Esse buraco negro é um exemplo de como nem todos os gigantes do universo são fáceis de encontrar. Muitos deles estão escondidos em galáxias aparentemente comuns, sem sinais claros de atividade intensa, mas ainda assim possuem massas inimagináveis. O estudo de Holmberg 15A oferece pistas sobre como as galáxias elípticas gigantes se formam e crescem. A presença de um núcleo tão massivo sugere que esses sistemas galácticos passaram por múltiplas fusões ao longo de bilhões de anos. Se por acaso Holmberg 15A começasse a se alimentar de grandes quantidades de matéria novamente, seu brilho poderia superar facilmente o de toda a galáxia que o abriga. Isso o transformaria em um farol visível a distâncias inimagináveis. O fato de estar adormecido agora também nos lembra que os buracos negros supermassivos não estão sempre ativos. Eles podem alternar entre períodos de calmaria e fases de intensa atividade, dependendo da quantidade de matéria disponível para consumir. Por ser relativamente próximo em termos cósmicos, Holmberg 15A é um dos melhores candidatos para estudos detalhados sobre buracos negros gigantes e suas interações com o ambiente galáctico. Telescópios modernos permitem mapear o movimento das estrelas ao redor dele com precisão impressionante. O tamanho extremo desse buraco negro desafia os modelos atuais de formação. Cientistas ainda tentam entender como uma estrutura tão massiva se formou sem um quasar associado, já que se acredita que o crescimento rápido exige alta taxa de alimentação. Outro detalhe fascinante é que o espaço-tempo ao redor de Holmberg 15A está distorcido de forma tão intensa que qualquer objeto que se aproxime demais é condenado a cair na singularidade, sem possibilidade de retorno. Em um futuro distante, quando a galáxia Abel 85 passar por novas fusões, Holmberg 15 pode crescer ainda mais, engolindo outros buracos negros supermassivos e se tornando um candidato a recordista de tamanho no universo. Holmberg 15 é um lembrete poderoso de que, no universo, os gigantes nem sempre fazem alarde. Às vezes eles estão ali, silenciosos, moldando galáxias inteiras com sua presença invisível, aguardando o momento de despertar e mostrar todo o seu poder. Sagitários A, o guardião silencioso da Via Láctea. No centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra, existe um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitários A. Ele tem aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol e é relativamente pequeno, quando comparado a monstros como Tom 618 ou Holmberg 15A. Apesar disso, seu tamanho ainda é impressionante. O horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada escapa, tem um diâmetro estimado de cerca de 24 milhões de quilômetros. Isso significa que caberia confortavelmente dentro da órbita de Mercúrio. Mas ainda assim, é uma concentração absurda de massa. Sagitários A foi detectado e estudado graças ao movimento de estrelas que orbitam muito perto dele. Essas estrelas se movem em velocidades extremas, algumas completando uma volta em poucos anos, o que só é possível devido à gravidade intensa que esse buraco negro exerce. Um exemplo famoso é a estrela S2, que orbita Sagitários a mais de 5.000 km por segundo. Durante sua aproximação máxima, ela chega a ficar a apenas 120 vezes a distância entre a Terra e o Sol, algo minúsculo em termos galácticos. Diferente de buracos negros ativos que brilham com discos de acreção intensos, Sagitários A está em um estado calmo.
Ele engole pouca matéria no momento, emitindo apenas pequenas explosões ocasionais de energia detectadas em ondas de rádio, raios-x e infravermelho. Essa calmaria pode não durar para sempre. Em alguns milhões de anos, se uma nuvem de gás ou um grupo de estrelas se aproximar demais, Sagitários A pode se tornar temporariamente muito mais ativo e brilhante, emitindo energia visível a grandes distâncias. O estudo de Sagitários A ganhou um salto gigantesco em 2022, quando o Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem direta de sua sombra contra o brilho do gás ao redor. Essa conquista foi histórica, pois confirmou previsões da teoria da relatividade de Einstein. Apesar de sua massa gigantesca, o buraco negro ocupa um espaço relativamente pequeno quando pensamos no tamanho da galáxia inteira. A Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro e Sagitários A é apenas um ponto minúsculo no seu núcleo. Mesmo sendo pequeno em escala galáctica, sua influência gravitacional molda o centro da Via Láctea. Ele mantém estrelas, nuvens de gás e até outros objetos compactos em órbita estável ao seu redor. Os cientistas acreditam que Sagitários A cresceu ao longo de bilhões de anos, engolindo gás, poeira e talvez até outros buracos negros menores durante colisões de aglomerados estelares no centro da galáxia. Além de ser um objeto fascinante por si só, Sagitários A também serve como laboratório natural para testar leis fundamentais da física. Observar as estrelas que o orbitam permite verificar com extrema precisão previsões da relatividade geral. Estudos de longo prazo indicam que a órbita das estrelas ao redor dele apresenta pequenas variações que podem revelar efeitos sutis da curvatura do espaço-tempo. É como assistir a uma dança cósmica controlada por uma força invisível. Em um futuro muito distante, é possível que Sagitários A continue crescendo, engolindo matéria e talvez se fundindo com outro buraco negro supermassivo, caso a Via Láctea colida com outra galáxia. Para nós, habitantes de um planeta em um dos braços espirais, Sagitários A é um lembrete de que nossa galáxia é mais viva e dinâmica do que parece. O coração da Via Láctea pulsa com a presença desse gigante silencioso. Mesmo calmo, ele é o guardião do centro galáctico, mantendo a ordem em uma região onde as forças gravitacionais são brutais. Um titã invisível que, apesar de distante, é uma peça fundamental da história cósmica da nossa casa no universo. AB Aurigae B, o gigante em formação. AB Aurigae B é um dos planetas mais impressionantes já descobertos, não apenas pelo tamanho colossal, mas também pela fase da vida em que se encontra. Localizado a aproximadamente 531 anos-luz de distância, na constelação do Cocheiro, ele orbita uma estrela jovem chamada AB Aurigae. Essa estrela ainda está envolta por um disco de gás e poeira, e é justamente nesse disco que AB Aurigae B está se formando. O planeta tem um raio estimado em cerca de 2,75 vezes o de Júpiter, que por si só já é um colosso. Como Júpiter mede aproximadamente 142 mil quilômetros de diâmetro, AB Aurigae B chega perto dos 390 mil quilômetros. Comparado à Terra, que mede pouco mais de 12.700 quilômetros de diâmetro, estamos falando de um planeta quase 30 vezes maior. Esse tamanho não significa apenas volume. AB Aurigae B também tem uma massa impressionante, possivelmente várias vezes a de Júpiter, o que o coloca na fronteira entre planeta gigante e anã marrom. Astrônomos ainda estudam se ele se formou pelo processo típico de planetas, acumulação de matéria dentro de um disco, ou se originou como estrelas pequenas, colapsando diretamente a partir de nuvens de gás. O que mais chama a atenção é que AB Aurigae B é jovem, com poucos milhões de anos de idade. Isso significa que ele ainda está quente,
por causa da energia liberada durante sua formação. Esse calor faz com que brilhe no infravermelho, algo que telescópios como o Subaru e o Hubble conseguiram detectar diretamente. É um dos raros casos de planeta gigante observado sem precisar deduzir sua presença apenas por efeitos gravitacionais. Se fosse colocado no lugar de Júpiter no nosso sistema solar, AB Aurigae B ocuparia uma área visual imensa no céu noturno. Sua atmosfera provavelmente seria composta por hidrogênio e hélio, com nuvens de amônia e talvez tempestades gigantescas, como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, só que em escala muito maior. Por ter um tamanho tão grande, a gravidade de AB Aurigae B na superfície das suas camadas gasosas seria extremamente alta. Isso influenciaria a forma como sua atmosfera se comporta, provavelmente criando ventos muito mais violentos que os registrados em Júpiter, que já ultrapassam os 500 km por hora. O planeta orbita sua estrela a uma distância que ainda é tema de debate. Algumas estimativas indicam que ele está extremamente longe, algo como 90 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Essa distância incomum para um planeta gigante reforça a teoria de que ele pode ter se formado mais como uma estrela do que como um planeta tradicional. Essa posição distante também significa que ele recebe muito menos radiação da estrela, e sua luz vem majoritariamente do calor interno. Isso é diferente de planetas gigantes como Júpiter ou Saturno, que recebem uma quantidade considerável de energia do Sol. A B Aurigae B é praticamente um pequeno fogo próprio, vagando no frio do espaço. Por estar embutido no disco protoplanetário da estrela, a AB Aurigae B é uma pista viva de como planetas podem se formar. Astrônomos o estudam para entender melhor a física envolvida na transição de um disco de gás e poeira para corpos massivos e bem definidos. Isso ajuda a responder perguntas sobre a origem dos sistemas planetários. A descoberta de AB Aurigae B foi um marco porque aconteceu através de imagem direta, algo extremamente difícil devido à diferença de brilho entre um planeta e sua estrela. Mesmo no infravermelho, a estrela tende a ofuscar a luz refletida ou emitida pelo planeta. O fato de termos conseguido enxergá-lo é um avanço tecnológico significativo. No futuro, telescópios ainda mais avançados, como o James Webb, poderão revelar detalhes da sua atmosfera. Com isso, será possível identificar quais gases estão presentes e se há estruturas como anéis ou luas em formação ao redor dele, o que transformaria AB Aurigae B num mini-sistema planetário. Se compararmos com Júpiter, a diferença é gritante. AB Aurigae B é muito maior, mais massivo e mais jovem, com temperaturas internas muito mais altas. E se compararmos com a Terra, a escala se torna quase impossível de imaginar. Mais de 29 terras alinhadas caberiam de uma ponta à outra do planeta. AB Aurigae B também levanta questões sobre os limites do que chamamos de planeta. Se ele continuar acumulando massa, pode ultrapassar o limite teórico que separa um planeta de uma anã marrom. Nesse ponto, passaria a gerar fusão nuclear temporária em seu núcleo, se aproximando mais do que entendemos como uma estrela fracassada. Essa natureza de limite entre planeta e estrela faz de AB Aurigae B um dos objetos mais intrigantes da astronomia atual. Ele é um lembrete de que as categorias que usamos, planeta, estrela, anã marrom, são apenas rótulos práticos e que o universo sempre encontra formas de nos surpreender. O gigante de baixa densidade, TREES 4b, é um exoplaneta do tipo Júpiter quente, descoberto em 2007 pelo Transatlantic Exoplanet Survey. Ele orbita uma estrela semelhante ao Sol, localizada a cerca de 1.400 anos-luz de distância, na constelação de Hércules. O tamanho de TREES 4b desafia tudo o que a gente conhece.
Ele tem um raio estimado em aproximadamente 1,76 vezes o de Júpiter. Isso significa que seu diâmetro é quase o dobro do de Júpiter, um verdadeiro gigante gasoso. Falando em volume, estamos diante de um planeta absurdamente esponjoso. Sua densidade é tão baixa, cerca de 0,2 gramas por centímetro cúbico, que daria para boiar na água, como se fosse uma rolha. Júpiter já é grande comparado à Terra, mas TRES 4b consegue ser ainda mais impressionante, mesmo tendo uma massa menor que a dele. Se a Terra fosse uma pequena esfera, TRES 4b seria tão enorme que colocaria quase 20 vezes o diâmetro terrestre de uma ponta a outra, cerca de 19 vezes maior. É como trocar uma bola de ping-pong por uma bola gigante de parque aquático. Esse tamanho exagerado não vem de uma quantidade absurda de matéria, mas sim da expansão de sua atmosfera. Ele está tão perto da estrela que é aquecido a temperaturas acima de 1.600 graus Celsius, o que incha suas camadas externas. Alguns estudos indicam que sua massa pode ser ainda menor, algo como metade da massa de Júpiter, o que o coloca entre os planetas menos densos já descobertos. É praticamente um Júpiter de ar, um globo inflado de gás aquecido, gigante e leve. Se ele fosse colocado no lugar de Júpiter no sistema solar, sua atmosfera se espalharia muito além do espaço ocupado por Saturno, transformando nossa visão do céu. Outro detalhe curioso é que TRES 4b orbita sua estrela em apenas 3,5 dias. Essa proximidade extrema faz com que a gravidade da estrela deforme o planeta, dando a ele uma forma ligeiramente oval e contribuindo ainda mais para seu inchaço. O mistério de por que ele é tão inflado ainda não foi totalmente resolvido. Entre as hipóteses estão a forte radiação da estrela, a composição atmosférica que retém calor e até o calor interno restante da formação do planeta. Com densidade parecida com a de uma cortiça, ele ganhou apelidos divertidos entre os astrônomos. E essa característica incomum o torna perfeito para estudos atmosféricos, já que sua estrutura facilita a detecção de gases. Comparando com a Terra, a diferença é absurda. TRES 4b é quase 19 vezes maior em diâmetro, enquanto Júpiter é apenas 11 vezes maior. É o tipo de número que desafia a imaginação. Se a Terra fosse uma ervilha, Júpiter seria uma bola de tênis, e TRES 4b seria praticamente um tambor de lavar roupa. É o exagero em forma de planeta. Esse mundo gigante é a prova de que o universo não se limita a planetas certinhos como o nosso. Lá fora existem mundos tão grandes e leves que parecem contrariar a lógica. TRES 4b nos lembra que a diversidade de planetas é quase infinita e que ainda estamos longe de conhecer todos os tipos possíveis. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta ainda mais estranho e gigante. Mas, por enquanto, TRES 4b reina como um dos campeões do exagero cósmico. Laniakea, a colossal estrutura que chamamos de lar cósmico. Quando a gente fala sobre nossa casa no universo, é comum pensar na Terra, no sistema solar ou, no máximo, na Via Láctea. Mas, na verdade, nossa galáxia é apenas um grãozinho dentro de uma estrutura muito maior chamada superaglomerado de Laniakea. Ele é uma das maiores estruturas conhecidas do cosmos e é nele que o nosso endereço cósmico está localizado. O nome Laniakea vem do havaiano e significa céu imensurável, uma escolha perfeita para algo tão vasto que desafia qualquer tentativa de comparação. Ele foi identificado em 2014, a partir de medições precisas das posições e movimentos de milhares de galáxias. Se você acha que a Via Láctea é grande, prepare-se. Nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Já Laniakea se estende por aproximadamente 520 milhões de anos-luz. É como comparar uma formiga a um continente inteiro.
Dentro desse superaglomerado existem aproximadamente 100.000 galáxias, cada uma com bilhões ou até trilhões de estrelas. É uma coleção tão imensa que a mente humana simplesmente não consegue imaginar seu tamanho real. Laniakea não é apenas uma pilha aleatória de galáxias. Ele é definido pela influência gravitacional que mantém essas galáxias relativamente próximas, ligadas por uma teia cósmica invisível de matéria e energia. No centro gravitacional de Laniakea está o chamado Grande Atrator, uma região misteriosa que parece puxar as galáxias ao seu redor, incluindo a nossa Via Láctea. É como um ponto de encontro cósmico para milhões de mundos. Apesar do nome, o Grande Atrator não é um objeto sólido. Ele é mais uma região de altíssima densidade de matéria, possivelmente composta por aglomerados massivos de galáxias e matéria escura. E a força dessa concentração é tão grande que altera o movimento de galáxias a centenas de milhões de anos-luz de distância. Para dar uma ideia, se fosse possível viajar na velocidade da luz, você levaria mais de 500 milhões de anos para cruzar Laniakea de ponta a ponta. E claro, isso seria apenas uma linha reta. Mas ele é tão complexo que, na prática, o caminho seria muito mais intricado. Outra curiosidade é que Laniakea não é isolado. Ele faz parte de uma rede ainda maior de superaglomerados, conectados por filamentos de matéria escura. É como se o universo fosse um gigantesco tecido tridimensional, e Laniakea fosse apenas um dos nós mais densos desse tecido. Nosso próprio aglomerado local, que contém a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, é apenas um pequeno bairro dentro de Laniakea. E mesmo esse bairro é vastíssimo se comparado à escala humana. A descoberta desse superaglomerado mudou a forma como entendemos nosso endereço cósmico. Antes, pensávamos que pertencíamos ao superaglomerado de Virgem. Hoje sabemos que ele é apenas uma pequena parte de Laniakea. É impressionante pensar que tudo o que já conhecemos, cada estrela vista no céu, cada galáxia fotografada pelos telescópios, todo o nosso registro histórico de observações, está apenas em um cantinho minúsculo dessa estrutura colossal. E talvez o mais fascinante seja imaginar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos ver todo Laniakea em detalhe. Parte dele está escondida atrás de regiões densas da nossa própria galáxia, dificultando a observação direta. Mesmo assim, o mapeamento de Laniakea foi um passo gigantesco para a astronomia. Ele nos dá uma visão mais clara da arquitetura do universo e ajuda a entender como as galáxias se distribuem e se movimentam em larga escala. No fim das contas, Laniakea é mais do que uma estrutura cósmica. Ele é um lembrete da nossa pequenez diante da imensidão, mas também da incrível capacidade humana de observar, medir e compreender o céu imensurável que nos cerca. Big Ring, o anel cósmico que desafia as regras do universo. A estrutura conhecida como Big Ring foi descoberta em 2024 por uma estudante de doutorado da Universidade de Central Lancashire. Essa imensa formação em forma de anel está localizada a aproximadamente 9,2 bilhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação de Bootes, o Pastor. O Big Ring tem um diâmetro estimado em cerca de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz, com uma circunferência que chega aos 4 bilhões de anos-luz. Se pudesse ser visto a partir da Terra, ocuparia a mesma área que cerca de 15 luas cheias no céu noturno. Essa magnitude é tão colossal que ultrapassa os limites teóricos que a cosmologia acreditava serem possíveis. O princípio cosmológico, que postula que o universo é homogêneo em larga escala, prevê que estruturas maiores que cerca de 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz simplesmente não deveriam existir. O formato do Big Ring é intrigante.
À primeira vista, parece um anel quase perfeito, mas análises mais profundas indicam que sua forma se assemelha a uma espiral do tipo saca-rolhas, alinhada de frente para a Terra. Isso reforça o mistério sobre sua origem e natureza. O que compõe o Big Ring não é um vazio, mas sim uma vasta coleção de galáxias e aglomerados galácticos, unidos pela gravidade e distribuídos ao longo dessa gigantesca estrutura circular. Cada ponto dessa corrente cósmica abriga bilhões de estrelas, sistemas planetários e, possivelmente, até formas de vida. Além de galáxias comuns como a nossa, o Big Ring contém galáxias elípticas supermassivas, que podem abrigar buracos negros de dezenas de bilhões de massas solares. Também existem regiões repletas de matéria escura que, apesar de invisível, exerce a força gravitacional necessária para manter a coesão do conjunto. Ainda mais curioso é que ele está localizado próximo de outra estrutura gigantesca, chamada Giant Arc. Esse arco tem cerca de 3 bilhões e 300 milhões de anos-luz de extensão. Ambas estão a aproximadamente a mesma distância da Terra, com apenas 12 graus de separação no céu, o que levanta a hipótese de que possam ser partes de um mesmo sistema ainda maior. Dentro do Big Ring, a distribuição das galáxias não é aleatória. Existem aglomerados densos interligados por filamentos, como se fossem pérolas presas num fio. Entre esses filamentos, há imensos vazios cósmicos, regiões onde praticamente não existem galáxias. Esse tipo de descoberta faz com que cosmólogos considerem novas hipóteses. Será que essas formações são remanescentes das oscilações acústicas do universo primitivo? Ou poderiam estar relacionadas a fenômenos mais exóticos, como a existência de cordas cósmicas que deformaram o espaço-tempo logo após o Big Bang? Se por um lado pode parecer um fenômeno único, o fato de já termos identificado outras estruturas do mesmo porte, como o Giant GRB Ring ou a muralha de Hércules Corona Boreal, indica que essas grandiosas formações podem ser mais comuns do que se imaginava. O Big Ring é um desafio direto às bases da cosmologia, sugerindo que o universo pode abrigar estruturas gigantescas que escapam do modelo padrão. Isso faz com que cientistas considerem que talvez estejamos vendo apenas uma parte de uma rede ainda maior que conecta superestruturas através de bilhões de anos-luz. E o mais impressionante é lembrar que cada galáxia dentro desse anel é, por si só, um universo de estrelas, planetas e histórias. Se imaginarmos que cada uma pode ter centenas de bilhões de sóis, a escala do Big Ring se torna quase impossível de conceber. No fim das contas, o Big Ring não é apenas uma curiosidade astronômica. Ele é um lembrete de que, por mais que avancemos na exploração científica, o universo sempre guarda surpresas que desafiam nossa compreensão e nos obrigam a repensar nossas teorias mais fundamentais. Grande Muralha, Hércules Corona Borealis, o monolito cósmico que abala a cosmologia. A chamada Grande Muralha Hércules Corona Borealis foi identificada por meio da análise de explosões de raios gama captadas por telescópios espaciais. Essas explosões, associadas ao fim de estrelas massivas, estão concentradas numa região específica do céu, revelando uma aglomeração de galáxias tão grande que derruba teorias tradicionais sobre a uniformidade do universo. Estima-se que esta estrutura tenha uma extensão de cerca de 10 bilhões de anos-luz, o que equivale a quase 1/10 do diâmetro do universo observável. Comparativamente, superestruturas que antes pareciam inimagináveis, como o Huge LQG ou a Grande Muralha de Sloan, agora parecem minúsculas diante dessa magnitude, que chega a ser até 10 vezes maior. Ela ocupa a região do céu, abrangendo várias constelações, incluindo Hércules, Corona Borealis, Bootes, Lyra e Draco. Essa vasta cobertura sugere que, mesmo sendo denominada muralha,
Ela não possui um formato linear, mas provavelmente é um filamento arredondado ou uma coleção massiva de superaglomerados conectados. Dentro desse anel estão incontáveis galáxias parecidas ou maiores que a Via Láctea, cada uma contendo bilhões ou trilhões de estrelas. Essa é uma estrutura repleta de sistemas estelares, nebulosas e possivelmente buracos negros supermassivos, compondo um verdadeiro caldeirão cósmico que exige o reconhecimento de sua existência e robustez gravitacional. Algumas interpretações descrevem essas concentrações como agrupamentos interligados por matéria escura, que funciona como argamassa invisível reforçando essa imensa teia galáctica. São pontos densos conectados por filamentos esparsos, como pérolas alinhadas num colar interestelar. Essa existência torna-se um ponto de choque com o princípio cosmológico, que pressupõe que o universo é homogêneo e isotrópico em escalas enormes. Uma estrutura maior que 1 bilhão de anos-luz já seria impossível no modelo padrão. Uma de 10 bilhões é completamente inesperada. Estudos recentes até sugerem que a muralha pode chegar a 15 bilhões de anos-luz se considerarmos novos dados de explosões de raios gama, o que torna o desafio ainda maior, levantando a hipótese de que estamos vendo apenas uma parte de algo maior ainda não totalmente mapeado. Ainda há quem questione sua existência. Alguns debates apontam possíveis vieses estatísticos ou limitações nas observações via lançamentos de raios gama, mas análises mais recentes e métodos aprimorados apoiam a ideia de que não se trata de um erro, e sim de uma verdade astronômica surpreendente. Se confirmada totalmente, essa estrutura não é uma curiosidade, é um divisor de águas. Ela pode obrigar os cientistas a reconsiderar modelos-chave da cosmologia, incluindo a teoria da inflação e a forma como a gravidade opera em escalas regionais. Ainda mais fascinante é pensar que, se quiséssemos atravessar o corpo dessa muralha viajando à velocidade da luz, levaríamos cerca de 10 bilhões de anos. Quase toda a história do cosmos se estenderia diante de nós naquela viagem hipotética. E por trás de cada ponto luminoso, ali existem sistemas planetários, potencialmente com mundos habitáveis ou com formas de vida emergindo. É um panorama cósmico que mistura o grandioso com a possibilidade de existência local. Em resumo, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis é muito mais do que a maior estrutura conhecida. É um lembrete poderoso de que o universo ainda guarda segredos gigantescos, dispostos em escalas que nossa mente humana luta para compreender.